Então, a ideia é que nos próximos 90 minutos, um pouquinho menos agora, a gente consiga descobrir, né, e trabalhar um pouco junto qual é o papel, desafios e as oportunidades para lidar com esses desafios e qual é o papel do investimento social privado para ampliar a oferta e também essas oportunidades para os jovens brasileiros e em conjunto com os jovens brasileiros. Então, um pouquinho, como eu disse, vocês vão me escutar mais um pouquinho. A gente sabe que, de vez em quando, quando a gente fala da própria organização, a gente costuma falar muito, então eu vou tentar introduzir aqui cada um rapidamente, mas vou começar um pouco com CEDAPS, que é o Centro de Promoção da Saúde, que está com a Kátia como representante, com o programa Jovens Construtores Brasil. Então, aqui a nossa geografia, só para todo mundo se contextualizar, é Rio de Janeiro e Pará. São áreas mais urbanas, e o público-alvo são jovens nem, né? Os conhecidos, assim, todos, acho que muitos talvez até trabalhem com esse público, que não estão nem na escola, nem no trabalho. E que um pouco do que é o objetivo do programa em si, né? Ele é fazer uma formação do jovem que vá muito além da questão da formação só profissional, mas que também tenha, ao longo do seu percurso no curso, a educação cidadã e comunitária, e culmine na inserção desse jovem no mercado de trabalho, seja por meio de empregabilidade em alguma empresa ou de conseguir começar um negócio próprio, de empreender. A estrutura do programa em si é, na verdade, uma rede que o CEDAPS coordena, em que trabalha junto com organizações de base, que realizam o acolhimento e têm a proximidade com esses jovens, e nas quais são realizados os cursos, a capacitação em si realizada com organizações de capacitação, então Senai e CIE, e também toda uma coordenação junto com a rede de apoio de entorno, então, seja de saúde, atendimento psicológico, uma série de outras questões. Um ponto importante que acho que a Kátia trouxe também é que, enfim, isso tudo vai buscar o desenvolvimento pessoal, profissional, e também tem todo um processo de tutoria junto com os jovens. E, além de culminar na empregabilidade e na geração de renda, a questão é que esses jovens também desenvolvem um trabalho na sua comunidade, então, como, por exemplo, refazer a entrada da casa de uma senhora ou alguma coisa que seja um bem comunitário, com a ideia de ressignificar o papel do jovem dentro da sociedade. Então, Kátia? Perfeito. Ok, então, sendo bem brifada, a gente consegue. Então, enfim, obrigada, Kátia, de novo. Vai ser excelente poder explorar um pouco da sua experiência. Passando agora para a Bianca, do Ponto Social. A Bianca é uma das cofundadoras do Ponto Social, que tem um programa chamado Mentoria Online, cujo a geografia, né, de novo, a gente vai fazer um pouco de contraposição aqui, a gente sabe que o Brasil é grande e as realidades são muitas, também urbano, nesse caso em São Paulo, mas também tem experiência de implantação do programa em Portugal e na África do Sul. O público-alvo são jovens que estão participando em programas de capacitação profissional, e o objetivo é garantir usar a mentoria, né, e, na verdade, o coaching como um meio de ampliar o impacto e a efetividade do investimento social privado e da capacitação profissional dos jovens, né? Como isso é feito? Basicamente, tem toda uma metodologia, uma plataforma desenvolvida pela Ponto Social, em que eles passam a integrar parte de programas de formação. Então, ser uma plataforma para que jovens que estejam se capacitando possam se conectar com profissionais que vão dedicar 1 hora por semana, por 2 a 3 meses, para ajudar o jovem, durante o seu período de capacitação, a pensar a sua carreira, a compartilhar um pouco da sua própria experiência e ajudar a construir esse novo caminho para o jovem, junto com ele. Algum comentário? Perfeito. Então, obrigada de novo, Bianca. E, na frente da Odebrecht, da Fundação Odebrecht, a Cristiane Nascimento, que é responsável pelo Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade, esse eu tive que ler. Mas, especificamente, o que a gente vai olhar aqui é o Programa de Formação de Adolescentes e Futuros Empresários. Então, aqui é onde a gente muda muito, sai desse meio urbano, vai para o meio rural, no sul da Bahia. E, basicamente, os alunos são alunos que estão nessas áreas rurais e participam em programas de formação de adolescentes, em que a gente mescla o ensino técnico com o ensino médio em escolas rurais.
Então, um ponto importante desse contexto também é que as famílias desses jovens são trabalhadores rurais e que têm suas propriedades, muitas vezes, ou desenvolvem, tiram a sua existência daí agricultores, e os jovens, muitas vezes, não entendendo o valor ou não se vendo nesse contexto, acabam indo migrando para o contexto urbano e para os grandes centros. Então, esse é um dos grandes desafios também que se busca resolver nesse contexto. E, justamente, o objetivo do programa, de maneira geral, é que esse jovem que está no que a gente chama da casa familiar rural consiga ter esse desenvolvimento pessoal, consiga aprender toda a parte técnica relacionada à parte de agricultura e ressignificar a vivência dele no campo, né? E, com base nisso, aumentar a produtividade, alcançar melhores resultados e, efetivamente, transformar essa subsistência da família em, na verdade, um negócio e conseguir permanecer nesse contexto. A estrutura do programa em si são as casas familiares rurais, como eu tinha comentado, em escolas associadas que fazem parte do programa de escolas associadas da Unesco e usam a pedagogia da alternância. Então, ao longo de 3 anos em que o jovem fica na escola, ele passa... deixa eu checar aqui. Perfeito. Então, 1 semana na escola, 2 em casa, em que eles fazem uma série de tarefas e também colocam em prática tudo que eles estão aprendendo sobre cultivo, manejo, além de toda a parte de cidadania. E a ideia é que, dentro desse contexto, nessas 2 semanas, e uma vez que ele volte permanentemente depois do seu período na casa familiar rural, que ele consiga transformar e ajudar todo esse entorno a se empoderar também, por meio dessa experiência dele. Perfeito. E o meu um pouquinho, só para colocar também, e daí eu prometo que eu vou falar menos a partir de agora. Laura Zellmeister, eu trabalho na JP Morgan Chase Foundation, que é a fundação corporativa ligada ao Banco JP Morgan. Nós temos globalmente 3 pilares de atuação, mas no Brasil o que tem sido mais forte de impacto, enfim, tem alguns parceiros, inclusive, aqui, que trabalhar na frente de capacitação e apoio ao jovem para que ele tenha acesso ao mercado de trabalho, entendendo isso como meio de empoderamento, de, enfim, planejamento de vida e de mudança do seu entorno. Nessa frente, enfim, um pouco dessas questões de diferentes realidades, a gente tem também aprofundado o trabalho que a gente faz, tanto com mulheres, especialmente em acesso a algumas áreas que a gente chama das áreas de STEM ou de tecnologia, e, por outro lado, também uma questão de igualdade racial dentro do mercado de trabalho. Eu vou ficar um pouco mais de mediadora, mas aos poucos também trago um pouco dessas experiências. A gente faz, na verdade, o aporte de fundos em organizações sociais que realizam esses projetos, mas trabalha muito com a cocriação de projetos e descobriu ao longo aí do nosso percurso que essa parceria, o impacto, ele vem muito mais da relação só da fundação com a organização que desenvolve o projeto, mas, na verdade, vem de todo um ecossistema trabalhando em prol do jovem. Passando, então, agora, né, para as nossas perguntas, a gente vai fazer alguns, como eu disse, são temas um pouco transversais, e depois a ideia é que vocês também possam compartilhar um pouco da experiência de vocês, das perguntas que vocês tenham, tanto para outros membros aqui da sala, quanto para quem está compondo a mesa. O primeiro ponto que a gente quis colocar é justamente a questão do empoderamento do jovem e tentar entender qual é o trabalho e qual é a relevância da empregabilidade da geração de renda como um meio para esse empoderamento, né? Então, a gente sabe, como a gente comentou, é um contexto de vulnerabilidade e que, além de questões do jovem como um todo, muitos grupos específicos sofrem com realidades distintas. Então, como a gente trabalha isso, como o investimento social privado tem buscado soluções para isso. Queria começar perguntando para a Kátia, porque, enfim, o público-alvo das atividades, como a gente comentou, são justamente os neném, né? Que a gente sabe que é um público bastante difícil de atingir, de manter. Então, perguntar um pouquinho, pedir para você compartilhar, Kátia, como é que você, ao longo do trabalho, desses cursos que o CEDAPS e toda essa rede oferecem, como isso é trabalhado e como o empoderamento é um ponto central do projeto? Bom dia, pessoal. Queria agradecer mais uma vez. Sou Kátia, sou do CEDAPS, Centro de Promoção da Saúde. Promoção da saúde, lê-se educação, desenvolvimento, transporte, não necessariamente assistência à saúde. Esse é o ponto. Nosso programa, então, Jovens Construtores, a nossa ideia é justamente atingir esse jovem que hoje está em altíssimo risco de homicídio, como a gente vê pelas taxas, né? Até a gente terminar a mesa, 3 jovens certamente morrerão, essas são
as taxas que a gente tem, e efetivamente são denominados aí por um conjunto, até para que a gente identifique o problema, de nenéns. Eu queria dizer que, nesse estudo do Banco Mundial, em que as habilidades socioemocionais são colocadas como um elemento fundamental para o processo de empoderamento, há uma divisão em 3 grupos desses jovens. Eu acho importante a gente visibilizar as meninas, com todo o processo de gravidez na adolescência. Um segundo grupo seriam justamente aqueles meninos sem perspectiva de vida, de futuro, de escola e muito menos de trabalho, dados os índices que a própria Laura nos traz aí na apresentação. E um terceiro grupo, que são aqueles jovens que enfrentam inúmeras barreiras, algumas barreiras invisíveis pela questão do estigma, outras barreiras bastante concretas no sentido do acesso, da permanência na escola, o ensino médio que não faz muito sentido, enfim. São esses jovens para os quais a gente desenvolve a estratégia Jovens Construtores, um elemento importante para a gente desenvolver esse processo de empoderamento é gerar oportunidades e canais. Então, o programa é feito dentro da casa desses meninos, eu estou falando de favelas, periferias, quilombos, que são os espaços geográficos mais apartados, digamos assim, da cidade, né, e do desenvolvimento que a cidade traz. E um dos elementos que a gente desenvolve com bastante, digamos assim, afinco e credibilidade é justamente considerar que para alcançar esse jovem, a gente, de fato, precisa construir uma rede que seja uma rede capaz de criar oportunidades, que são as oportunidades que estão na expectativa desses próprios jovens e da sociedade de uma forma geral, né? Então, assim, o nosso processo é um processo que busca chegar onde esses jovens estão. Muitas vezes, esses meninos que estão frequentando cursos, por exemplo, do Senai ou do próprio CIEE, são meninos que já conseguiram superar uma barreira, que é a chegada nesses espaços. O que a gente propõe é um pouco ir ao encontro desses jovens numa perspectiva de fortalecimento de dentro para fora. E onde é que a gente começa esse fortalecimento? Com as organizações de base comunitária que lá estão, muitas vezes muito frágeis, muitas que não conseguem, inclusive, escrever um projeto, mas que podem aprender no processo de execução das ações que são desenvolvidas no dia a dia. Então, assim, nessa perspectiva, empoderamento significa oportunidade para que esses jovens possam trilhar esse canal. Eu acho que esse nome Trilhas é bem interessante. Precisamos de trilha, né, para gerar aprendizagens que sejam significativas, mas a gente precisa desenvolver alianças nesse processo. Então, não é numa perspectiva de que esse jovem, ou que é mãe muito cedo, ou que tem baixa perspectiva, ou que tem todas essas barreiras físicas, consigam transpô-las sozinho. A gente, de fato, e muito menos com desenvolvimento individual apenas. A gente precisa gerar condições para que condições sociais, emocionais, políticas, para que, de fato, esse jovem consiga desenvolver processos de empoderamento que na verdade, dá a eles a capacidade e as oportunidades de fazer suas escolhas, como muitos de nós puderam fazer ao longo da nossa trajetória de formação acadêmica e pessoal. Então, é isso que eu queria um pouco registrar aqui em relação ao programa, que é o fato dele ir ao encontro desse jovem, que devemos reconhecê-lo e gerar as alianças necessárias para que ele possa trilhar novos caminhos aí no processo da trajetória de vida dele, que não culmine nesses dados que nós estamos aí, muitas vezes, impactados diante deles, sem querer acreditar, mas, ao mesmo tempo, eles existem e que eu espero nos desafie a todos a buscar gerar essas oportunidades para esses jovens. Obrigada, Kátia. Acho que, trazendo um pouco, né, outra metodologia e outro contexto também um pouco, pedir para a Bianca falar da mentoria especificamente também, né? A gente fala de todo um curso e vocês, dentro do contexto justamente desse tipo de curso de capacitação, entram com a mentoria e com essa ferramenta. O que é isso e qual é o papel do empoderamento do jovem e até outros ganhos, eventualmente, que vêm disso? Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando de juventude, que é um tema tão importante aí para a gente resolver esses dados que temos, né? Bom, como a Laura falou, o Ponto Social ele tem um programa de mentoria online. Ele tem um formato bem modular, que dá para trabalhar com diversos tipos de público, mas a gente tem atuado com grande enfoque na juventude. Um formato bem comum que a gente trabalha jovens que estão em organizações sociais, em formação de carreira, em busca de atividade no mercado de trabalho.
E, por outro lado, a gente trabalha com profissionais que estão dentro de empresas e vão ser mentores dentro de programas de voluntariado ou programas de áreas de recursos humanos. Então, a gente faz esse match com esses dois públicos. E aí, em relação à questão do empoderamento do jovem, toda a metodologia que a gente tem, ela foi desenvolvida e construída no intuito de trabalhar com essa questão do empoderamento dos meninos, né? Tudo começa pelo fato dele escolher fazer parte desse processo de mentoria. A mentoria entra como uma disciplina de um programa da organização social, mas o jovem ele escolhe fazer parte dela. Ele escolhe o mentor que vai ficar com ele ao longo do nosso período. Então, a gente disponibiliza os perfis dos voluntários, sem dar algumas dicas tipo gênero, o cargo que ele tem. É bem pela formação, pelo que, como desenvolveu a carreira e o que gosta de fazer nas horas de lazer também, para o jovem se identificar com isso e escolher quem é o seu mentor. E, a partir daí, a gente já vai trabalhando a questão das tomadas de decisão e se responsabilizar por essas tomadas de decisão, né? E aí, entre outras coisas também, dentro do processo, ele também já vai decidindo se ele quer afunilar dentro de uma possibilidade profissional que ele identifica ou se ele quer abrir o leque e fazer enfim, identificar diversas possibilidades de carreiras, sempre trazendo a tomada de decisão por parte do jovem. O mentor ele tem um papel muito de fazer algumas provocações e, mais do que isso, contar a sua história, trazer as suas experiências e, através delas, estimular esses jovens a buscar também esse autoconhecimento e esses desejos que eles buscam, né? E aí entra a nossa metodologia, que a gente tem alguns formatos de tempos dentro da mentoria, mas o mais usual são 3 meses de mentoria. Dentro desses 3 meses, a gente tem algumas sessões que são virtuais e algumas sessões que são presenciais, e a gente divide em 3 fases. A primeira fase é de autoconhecimento, então são 3 sessões virtuais e uma presencial, em que a gente vai trabalhar questões valores, pontos fortes e quais são as possibilidades de escolhas desses jovens. E aí entra até um resgate de sonhos também, assim, qual que era o seu sonho? O que você imagina fazendo? Quais são os seus pontos fortes? No que você é bom fazendo? Enfim, tem toda uma discussão entre essa dupla para que esse jovem vá, né, achando, se reencontrando ali. O mentor também acaba se reencontrando ao longo do processo, né? Depois a gente passa para uma sessão de exploração, que aí a gente já identificou quais são os pontos fortes e quais são os desejos desse jovem, pontos fortes, enfim. E aí começa uma exploração de carreira mesmo. Quais são as possibilidades, o que você quer fazer, o que você quer estudar. E aí começa um trabalho já aprofundando um pouquinho. A gente traz aqui também aplicação de teste vocacional. No encontro presencial, a gente procura fazer como se fosse uma linha de feira de profissões, bem para trazer todas as... O intuito é muito de trazer informação para esses jovens, para ele poder ir caminhando para um planejamento, que é a terceira etapa. E aí a gente tem um planejamento de carreira mesmo, de quais são as minhas escolhas e quais são as minhas metas para eu atingir os meus objetivos profissionais. Então, a mentoria gira toda em torno de orientação de carreira, né? E, ao fim desse produto, ao longo dessas 3 etapas e, ao final, a gente conclui um plano de ação para esse jovem. Ou seja, ele sai da mentoria com um planejamento de carreira até aquele momento e com algumas perspectivas para alguns anos para frente também, e com uma simbologia de algumas páginas em branco até, para que ele, a partir dali, ele continue construindo essa história. Afinal de contas, a nossa carreira está sempre em desenvolvimento, né? Então, é um pouquinho disso. Assim, a gente procura sempre trazer o estímulo a esse jovem para que ele tenha acesso à informação, se permita fazer essas escolhas, enfim, esse aprofundamento, e depois trace essa trilha profissional que é tão importante, né? Perfeito, obrigada. Até trazendo, enfim, um pouco da carga da Fundação, um dos projetos que a gente teve foi em parceria com o Senai, aqui em São Paulo, e desenvolveu toda uma rede que incluiu o Brascom, né, Associação de Empresas de Tecnologia, uma série de outros parceiros, Reprograma, Programaria, que era específico em trazer mais mulheres para dentro de um curso de tecnologia que não era focado apenas em mulheres. E aí todo um processo, na verdade, de entender o que eram essas questões específicas e
essa questão de abrir as possibilidades em que alguns jovens eventualmente querem explorar algo específico, mas outros que vão querer buscar entender o que são todas essas opções, colocar dentro, no nosso caso, do radar de jovens mulheres, a carreira em tecnologia, desmistificar a questão de que isso não é para você, e isso desenvolveu mudanças desde o processo de comunicação do projeto, desde outras questões de linguagem utilizada em sala de aula, uma série de coisas são um exercício, e daí acho que é um pouco como o mentor no processo de mentoria também se muda, como a gente, como diferentes organizações, pudemos repensar um pouco desse papel e de como a gente carrega esses projetos. Então, enfim, falando só para fechar um pouco o nosso bloco urbano, porque eu queria um pouco pedir para você, Cris, de trazer um pouco como é que enfim, acho que várias dessas questões também impactam no projeto de vocês. O que você sente, talvez de igual, mas também de diferente para esse jovem que está no contexto rural? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, uma honra aí para a Fundação Odebrecht e inicialmente cumprimentar as minhas colegas aqui. Né? A gente vem há algum tempo interagindo virtualmente e hoje nos conhecemos aí presencialmente para, enfim, fazer um trabalho bacana aí para vocês. Né? Dizer que há 30 anos atrás a Fundação Odebrecht escolheu esse público como sendo alvo, né, das suas ações, que é o público do jovem, a juventude. E muito feliz de estar na mesa sobre juventude. Né? E há 30 anos essa decisão foi tomada, principalmente por acreditar que é uma fase decisiva, né, de vida, onde tendo suporte, tendo um trabalho aí, né, de apoio, fazendo esse jovem se perceber, se conhecer, buscar, né, caminhos e ajudar nessa trilha e nessa jornada, é possível ter a guinada, ter a virada de vida para, né, o que esse jovem irá se tornar na fase adulta. E isso dialoga muito com a missão, obviamente, da Fundação Odebrecht, que é de educar para a vida, pelo trabalho, para valores e superação de limites. E é o que a gente mais vê acontecer na nossa prática, é a superação de limites, porque limitações não faltam para esse público, ainda mais quando a gente fala do recorte rural. Ao mesmo tempo que a gente vai entrar nessa especificidade aí do campo, vale ressaltar o quanto estamos conectados. Eu acho que já não existem tantas fronteiras assim. Né? A gente vê a cidade invadindo o campo, de alguma maneira, também se fazendo presente nas cidades, e para o bem, para o mal, né? E, nesse caso, de uma forma não tão positiva, os problemas que também assolam aí o meio urbano estão no meio rural. Então, a gente também está falando de desemprego, a gente também está falando de poucas perspectivas, né, atrativas, né, de vida, de carreira. A gente também está falando de violência. Muitas vezes temos no imaginário que as cidades pequenas, né, que estão aí afastadas, elas ainda têm uma aura um pouco de paz, de tranquilidade, de não violência, mas, infelizmente, à medida que a gente vai adentrando esse universo, a gente vai se dando conta de que a violência, o tráfico, principalmente, ele está migrando muito para o interior. Então, à medida que existe maior repressão nos grandes centros, é para os pequenos, é para a zona rural que o tráfico vai. E a gente está vendo isso chegando nessa região, é a região do Baixo Sul da Bahia, só para orientá-los um pouco, assim, né, situá-los. A gente está falando de uma região vou falar um pouco do lado mais turístico, Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande, né? Enfim, essa região ali, mas com as cidades onde a gente atua, né? Ituberá, Nilo Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Igrapiúna. Então, são cidades que estão no Baixo Sul. E é chamado Baixo Sul porque ainda não é Porto Seguro, que aí sim realmente é sul da Bahia. Então, esse intermediário ali é um território, na verdade. Né? Essa nomenclatura de Baixo Sul é um território demográfico que está ali constituído pela vocação do lugar, né? Pelas experiências, pelo relevo, pelo clima, coisas que são comuns. Então, se tem essa nomenclatura para essa região. Bom, do ponto do empoderamento, né, que a mesa está colocando, as colegas, não é diferente. O que a gente procura fazer, né, no trabalho desenvolvido, junto a essas escolas, né, que a gente está chamando, são casas familiares, são centros de formação, né, que nós apoiamos, a Fundação apoia, sem dúvida, eu diria que a palavra-chave é ressignificar.
para o jovem, para o adolescente que está ali naquela região, de novo no imaginário dele, o sucesso, a alternativa, a opção de vida, de carreira, que a mídia prega, que está presente de alguma maneira, né, sendo construído isso na visão das pessoas, é que ou ele migra, ou ele vai para Salvador, ou ele vai para São Paulo, muitas vezes nem é Salvador, é direto, conexão para cá. Porque lá, sim, é que estão os empregos, lá, sim, as oportunidades vão se abrir. Então, claro que a gente até vem acompanhando uma certa redução nisso, né? Porque também já sabemos que, por muitas experiências aí frustradas, eles vão voltando também e dizendo que não é bem assim. Mas e o próprio momento do país, que já proporcionou outras oportunidades, eu acho que na localidade aí de cada um mesmo no Nordeste, né? Já fugimos daquele estigma aí do passado. Mas, ainda assim, o que está muito presente é a continuidade ali, é uma continuidade em que ele olha, muitas vezes, para o pai e para a mãe, que são agricultores familiares, e não quer se projetar nesse modelo, né? Ele quer buscar algo mais como jovem, como adolescente, sonhador, e é um direito que ele tem, sem dúvida. Mas o que a gente está lá para estimular e para desenvolver é essa ressignificação, de dizer que, primeiro, né, aquela cultura, aquele lugar, o trabalhar no campo, o ser agricultor, tem valor, né, tem sentido, tem riqueza ali, né, tem beleza naquela realidade. E que, se ele, ao se conectar com isso, aliado às novas tecnologias que ele aprende na escola, ao suporte que ele tem, a uma escola que ele frequenta e que ele percebe que é uma escola diferente no sentido pelas parcerias que a gente consegue mobilizar. Então, como a Laura trouxe, é uma escola associada à Unesco, né, participa do programa de escolas associadas da Unesco. Então, a gente trabalha os pilares da Unesco de formação, onde ele aprende a ser, aprende a conviver, né, aprende a fazer, aprende a aprender, a conhecer. E, dessa forma, ele vai se conectando. Quem ele é, o que ele quer, né, de onde ele vem, que ancestralidade é essa que ele traz, né, do pai agricultor, do avô agricultor. Por que esse sucesso está tão deslocado dessa realidade? E com todo o suporte, com todo o trabalho, né, desenvolvido, a Embrapa presente, então ele vai vendo que aquele lugar pode ser um lugar de tecnologia, pode ser um lugar que tem inovação, pode ser um lugar que não está no isolamento do mundo. Ele é um lugar de conexão. Então, ele está na sala de aula discutindo problemas globais, né? Ele está falando de redução de emissão de gases de efeito estufa. Ele está falando, como tivemos no ano passado, um evento conectado aí com a década, né, da afrodescendência, ele está discutindo sobre temas como afrodescendência, ele está discutindo sobre o Ubuntu, né? Então, esse jovem, se trouxermos ele para Salvador, para São Paulo, ele senta numa mesa e ele conversa, olhando no olho, e fala da perspectiva dele de futuro, porque, assim como no trabalho do ponto social, ele também está sob uma mentoria, é uma espécie de mentoria, só pela própria coordenação pedagógica, né, pelos seus professores, onde ele vai sendo orientado a construir o seu projeto de vida. Só que o projeto de vida dele, né, por isso que eu trago de novo a palavra ressignificar, o projeto de vida dele, que num dado momento estava projetado em Salvador, em São Paulo, em Ilhéus, esse projeto de vida, ele volta e ele se encaixa onde ele está. E é um projeto de vida agora extremamente alicerçado, embasado, com uma perspectiva de resultados muito bem trabalhados por toda essa assessoria que está em torno dele, né, as novas tecnologias, para que ele possa redescobrir o campo, né, fazendo tudo aquilo que a sua família sempre fez, só que agora com uma pitada, né, de tecnologia, de empreendedorismo, olhando a propriedade familiar como um verdadeiro negócio. E ele é orientado e tem todo o suporte, inclusive de recursos financeiros, para ter um projeto com as melhores sementes, com o melhor manejo possível, seja do cacau, seja da pupunha, seja da cultura que ele definir, que ele quer trabalhar. E, com esse apoio e esse suporte, ele, então, se conecta novamente. Então, aí sim, ele se empodera, a autoestima dele, né, ele retoma, e é isso. Muitas vezes a gente vê os meninos que chegam no primeiro ano, cabisbaixos, não olham no olho, porque são sujos. Sujos no sentido assim, já ouvi isso, tá, gente, do próprio aluno. Ter vergonha de ir no banco porque a bota está suja de terra, ter vergonha de andar pela cidade e ser, né, visto como aquela pessoa da unha de terra, e, de repente, ele começa a ver que é a bota suja de terra mesmo que faz ele forte, né? É a unha com terra que conecta ele com essa força que a terra tem.
né, com essa força do pai, do avô, do bisavô, e aí sim ele dá esse salto. E aí ele entende que esse caminho é um caminho muito mais verdadeiro, legítimo, do que o caminho do subemprego, onde ele está desconectado, frágil, né, jogado no mundo, sem essa força, né, da ancestralidade para dar suporte a ele. Então, é um pouco desse trabalho do empoderamento. Então, eu queria passar aqui um outro ponto que eu acho que é bastante central dentro do tema do Congresso, inclusive, que é justamente o que é o papel do investimento social privado dentro disso e um pouco como é que isso, o investimento social privado, trabalhando junto com essas redes de atuação, podem ser catalisadores, podem ajudar a criar um valor compartilhado dentro desses projetos e desses movimentos. Então, queria, enfim, começando um pouco pela Bianca, qual é um pouco, assim, o que são essas partes envolvidas dentro do projeto de vocês e um pouco como é que isso funciona, por que cada um está lá, o que cada um efetivamente vê de valor dentro da parceria? Bom, a gente tem 4 principais públicos, que normalmente tem uma empresa que vai realizar um projeto de mentoria, seja pela sua área de instituto, ou por sua área de responsabilidade social, ou até pela sua área de recursos humanos. E a gente tem os profissionais dessa empresa que serão os voluntários, que vão ser os mentores. De outro lado, a gente tem uma organização social que vai receber essa mentoria, então vai fazer uma parceria com essa empresa, né? A gente faz essa intermediação. E tem esses jovens que vão receber essa orientação desses mentores. Então, são esses 4 principais públicos. E a nossa metodologia ela busca resolver alguns problemas desses públicos para daí automaticamente todos serem beneficiados por essa metodologia, né? Então aí entra, né? A empresa, ela normalmente tem um programa de voluntariado ou um projeto, ela cria um projeto de mentoria. E, normalmente, ela acaba tendo um problema de baixo engajamento de profissionais de áreas corporativas, como São Paulo, por exemplo. Em ações de voluntariado, projetos de voluntariado. Normalmente, o pessoal vai participar daquele grande dia, um dia no ano, e depois acaba não tendo uma atuação continuada. Então, um projeto de mentoria, ele entra, e aí depois a gente fala um pouquinho mais da tecnologia, facilitando a participação desse profissional. Ele se sente muito mais à vontade, porque 75% das nossas atividades dentro do projeto de mentoria são dentro de uma plataforma. Então, não tem deslocamento. Por outro lado, a gente tem 25% que tem contato entre a dupla, o que garante esse estreitamento da relação, né? Então, acaba resolvendo isso, além de proporcionar também para a empresa realizar um projeto social, se relacionar um pouco mais próximo a uma organização social ou da própria comunidade. Para o voluntário, é uma maneira dele exercer um pouco o seu papel de cidadão, né? Ele se envolver um pouco mais com uma problemática social, ele se engajar com isso, ele apoiar numa orientação para um jovem. E ele acaba também tendo um lado de desenvolvimento dele, de competências, né? Porque ele está liderando a dupla ali, ele acaba tendo uma interação com outras pessoas da empresa com as quais ele não acaba tendo contato no dia a dia, e na mentoria ele vai ter. Então, tem um trabalho que a gente desenvolve também com esses profissionais. Para a organização social, é uma maneira de tentar apoiar e intensificar ainda mais o trabalho que ela realiza com esses jovens. Então, elas normalmente têm programas de formação de jovens, de capacitação, e aí a gente entra como um plus nessa formação, né? Então, tem toda uma metodologia que a organização utiliza, mas a gente viabiliza o contato desse jovem com o mercado de trabalho, com profissionais que já atuam, e trazendo novas visões para eles. Quem mais? E o jovem, gente, o principal de tudo, né? Tema da nossa mesa aqui. Que acaba tendo contato com esses profissionais numa relação 1 para 1. Na organização social, muitas vezes, ele está, e na escola, né, ele está com o educador e o grupo de jovens. Na mentoria, é 1 para 1. Então, é um momento em que ele tem alguém para conversar com ele ali e trazer vários inputs sobre a sua carreira, né? E a gente tem muitos feedbacks assim, de jovens aqui em São Paulo, onde a gente tem bastante acesso à informação, de nunca ninguém conversou comigo sobre o que eu quero fazer na minha carreira, quais eram os meus sonhos e quais são os meus sonhos hoje. Então, é um resgate muito importante para esses jovens e também uma oportunidade de trazer informações. Também já tivemos depoimentos assim, de jovens aqui de São Paulo que não sabiam que existia faculdade pública.
Então, para eles era assim, faculdade é algo que eu nunca vou fazer, porque eu não tenho como pagar. E aí a mentoria entra muito em trazer as informações para esse jovem e mostrar que é possível sim, só que é difícil. É difícil para todo mundo. E aí é importante a experiência do mentor, né? Ele vem para compartilhar a história dele, quais foram os desafios dele, desde estudo até a parte profissional, e trazendo o que acontece também, mudanças no meio do caminho, né? Enfim, essa troca de experiências. Então, a gente vai buscando... A nossa metodologia ela busca muito resolver esses problemas e trazer esses benefícios para todos os públicos, e esse é o papel que o Ponto Social tem de zelar por tudo isso ao longo do projeto de mentoria, né? E o que é importante, assim, como eu falei no início, a gente tem um formato bem modular. E o que a gente faz é, cada projeto, a gente senta com esses públicos e faz uma adaptação de acordo com a realidade do que a gente vai encontrar nesse projeto especificamente, né? Então, é um processo... A gente tem uma metodologia base, mas tem uma cocriação para que isso aconteça. Então, como que é desenvolvido esse trabalho dentro da empresa? Como que a organização atua? Qual é o formato dela com esse jovem? Quais são os pontos importantes? A gente atua como uma extensão das duas partes, tanto da empresa quanto da organização social. E isso é muito importante para que dê certo, porque aí, de fato, é um trabalho em parceria com todos os públicos envolvidos. Então, está todo mundo ali, querendo fazer isso acontecer e colocando todos os esforços para que isso realmente aconteça. Então, acho que esse é um ponto que faz com que a gente consiga ter esse valor compartilhado entre todos os públicos. Obrigada. Eu queria aproveitar, então, já puxar o gancho aqui com a Cris, compartilhar algum exemplo prático também de como isso acontece dentro do contexto do projeto. Eu acho que, né, a participação das empresas, né, o investimento social privado vem se tornando uma realidade cada vez mais, né, presente. E não é à toa. No nosso caso, a gente tem a demanda, né, identificada, a gente tem o entendimento que o poder público sozinho não dá conta, né, e não dá mesmo. A gente tem uma tecnologia social, né, testada, validada, e que dá resultado. E a gente tem, na outra ponta, né, as empresas com uma consciência maior, né, do papel também que elas têm na sociedade, junto com isso, incentivos fiscais, né, que estimulam essa participação, e uma cobrança também social, né, de clientes, de consumidores que estão, de alguma maneira, buscando, né, consumir de empresas que cada vez mais também entendam essa participação, esse papel aí no todo, né. Então, com esse arranjo aí, diante desse contexto, nós, como fundação, a gente acaba conseguindo mobilizar parceiros, né, investidores sociais que acreditam nos projetos que estão sendo desenvolvidos e acompanhados aí pela fundação. E a gente tem investidores que realmente aportam recurso e temos parcerias institucionais que também trazem uma riqueza do ponto de vista econômico, não financeiro, mas econômico, de bastante relevância. Então, hoje temos parceiros como a Mitsubishi Corporation, a gente tem a Braskem como, né, um investidor social aí importante. A gente tem parcerias com, né, a própria Unesco. Recentemente, uma das casas familiares foi contemplada com Criança Esperança, né, com o projeto do Criança Esperança. Temos a Fundação Banco do Brasil, presente em uma das casas, a Secretaria de Educação, também do Estado da Bahia, que reconhece as casas, né, é um modelo enfim, certificado realmente de ensino médio integrado ao técnico. Então, todo esse arranjo, né, todos esses parceiros, eles realmente vão se retroalimentando, né? A gente tem a contribuição também, participação de pessoas físicas, porque a gente tem um programa chamado Tributo ao Futuro. Recentemente saiu uma nota no site do GIF, uma matéria sobre esse tema, que é quando o integrante Odebrecht ou comunidade de forma geral pode contribuir via benefício fiscal ou não, doação espontânea para os projetos. E agora, em 2017, a gente finalizou essa campanha com 2.200.000 arrecadados e mais de 4.800 pessoas se engajaram e fizeram, né, a sua contribuição. E eu trago isso, essa informação, né, de que se retroalimentam, porque quando um investidor social
como Mitsubishi, como a própria Braskem, entende e percebe que os projetos apoiados, por exemplo, são associados da Unesco, isso traz ainda mais segurança e garantia, né, do cumprimento das obrigações, dos encargos, né, daquela instituição. E isso vai, e à medida que também a escola tem um selo como esse, faz com que mais universidades queiram estar presentes, e as universidades presentes reforçam a própria relação junto com a Unesco. Então, é algo que é um componente, né, o investimento aí, social-privado, é um componente que faz essa engrenagem toda rodar, né? Então, é um combustível mesmo que move, né? Porque muitas vezes a ideia está ali, o projeto é bacana, mas, infelizmente, se não tem o recurso, também fica muito difícil, né, de poder viabilizar. E, para concluir, eu diria que, dessa forma, os resultados, né, eu acho que assim, a prestação de contas, a lisura do trabalho, né, o compromisso com ética, com integridade, com a aplicação correta do recurso, vai fazendo com que ele, de novo, também retroalimente o processo. Então, à medida que a gente tem uma relação transparente com o investidor e ele acompanha, né, trimestralmente, conforme a sua necessidade, tudo que vem acontecendo, os resultados são reportados, eles nos visitam, isso também vai trazendo mais segurança. O contrato com a Mitsubishi, por exemplo, foi renovado no finalzinho do ano passado, por mais 3 anos. E é o único projeto que eles escolheram para trabalhar aqui no país, né? E a gente tem uma relação, enfim, muito próxima. Reportamos para o Japão as informações do que acontece nas casas familiares, e para nós é um orgulho muito grande de um reconhecimento de um trabalho. E, como eu ia dizendo, para concluir, dessa maneira, no resultado final, a gente vai vendo que aquele jovem, por exemplo, que não migra e que se insere economicamente, ele faz a economia girar do país. Ele se torna um consumidor, ele faz uma rede de fornecedores, né, que vende insumos, adubos, sementes, ele movimenta essa rede, os órgãos públicos se fortalecem. Então, assim, é importante para o país. Então, no fundo, o que o investimento social privado faz, né, dar um resultado que é cada um na sua escala e capacidade, mas que no todo se reverte para uma melhoria do próprio país, né, daquele lugar, em última instância, do país. Obrigada. Eu vou, enfim, a gente está querendo deixar meia hora para a discussão com todo mundo e aberta, então eu vou lançar um desafio, porque, enfim, é um tópico complexo, mas a questão também de justamente isso, né? Acho que por trás do investimento social privado, da efetividade dele, está a questão de desenvolvimento de metodologias dentro desses programas, dessas intervenções. Então, a importância da sistematização, de mensuração de impacto. Então, eu vou pedir aqui, muito rápido, em 5 minutos, fazer uma fala, acho que tanto da Kátia, um pouco, né, de como isso tem sido feito dentro do contexto de vocês, e também um pouco da Bianca, dentro do contexto da mentoria, como é que é trabalhado a questão de métricas, como vocês trabalham a questão da tecnologia em prol disso também. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em metodologia, eu sempre trago essa ideia, mas sabe aquela música do Cazuza, Um Grande Amor a Gente Inventa? Com tesão, vontade e com muita intensidade, uma grande metodologia também, né, pessoal, no sentido da criação e da cocriação. Então, assim, o trabalho que a gente desenvolve, eu acabei não falando muito, porque eu estava querendo um pouco dizer mais do contexto, mas é um programa intensivo de formação, que tem alguns elementos bastante importantes para nós. Um é o plano de vida, que tem muita sinergia com a mentoria e com o próprio trabalho, né, que a Cris trouxe. Um outro, muito importante para nós, chama desenvolvimento de ativos comunitários, que é o envolvimento dos jovens na construção de ativos concretos. Muitas vezes passa pela pintura de uma praça, recuperação de uma associação, um trabalho que ele faz até na própria casa, no sentido de positivar a participação desse jovem no contexto comunitário. E a gente fala de concretizar essa participação, não apenas, obviamente, a participação é um elemento importante, você passa por informação e as instâncias de participação, mas para torná-la concreta. A gente está falando de camada popular, a gente está falando, muitas vezes, de pessoa com baixa escolaridade, a gente está falando de um público que, de fato, o dia a dia é o que conta. Sobreviver cada dia é o que conta. Portanto, quanto mais concretude as experiências, a nossa metodologia puder aportar, melhor. Um outro elemento que eu queria destacar é a importância de que essa metodologia considere esses jovens não como população-alvo, mas como população participante, de fato, e construtora do processo. Isso muda o modelo mental, digamos assim,
tanto dos jovens quanto das pessoas com as quais ele está lidando, e quanto a família e toda essa rede. E, nesse processo, é muito importante a gente, de fato, sistematizar no sentido de garantir registro, memória e conhecimento novo, que possa ser compartilhado para as diferentes gerações e para, de fato, as pessoas com as quais a gente pode lidar nesse reforço de aliança que a gente está buscando destacar aqui. Então, a sistematização é bastante importante. As práticas no Brasil são inúmeras, mas muitas delas pouco sistematizadas e pouco avaliadas no processo de trabalho. A gente hoje, eu comecei falando dos dados e reforçando um pouco a perspectiva que a Laura trouxe, mas hoje a gente tem um processo de avaliação nesse programa Jovens Construtores, sendo conduzido por Daniel Cerqueira, que é o nome, digamos assim, do Atlas do Homicídio, do IPEA, que vem falando aí na mídia sobre esses dados, mas justamente buscando aprender com a experiência. Temos os dados, mas que tipo de metodologias são, de fato, capazes de enfrentar os desafios colocados por esses dados e alcançar esse jovem, de novo, não como uma população-alvo das nossas ações ou das nossas não-ações, mas como uma população participante, como ator mesmo no processo de construção da resposta e das soluções. Então, assim, só para concluir também, metodologias intensas, com bastante tesão, envolvendo a todos nesse processo, principalmente o jovem, né, porque que tenha significado e que tenha sentido esse processo de construção para o jovem, que possa ser sistematizada, que possa ser comunicada e que possa ser compartilhada para que a gente, de fato, fortaleça aí as alianças e os valores compartilhados que a gente tanto quer garantir que sejam construídos. Bom, vou dar sequência já aqui, então. Bom, de uma maneira bem sucinta também, o nosso ponto-chave é o acompanhamento do projeto de mentoria, né? E, para isso, a gente faz uso da tecnologia. A gente tem uma ferramenta que é onde todo o processo, como eu falei, 75% das atividades da mentoria, uma boa parte, acontece dentro dela, que é uma ferramenta de chat, basicamente, é super simples, mas onde a conversa entre os mentores acontece. Então, tudo acontece dentro dessa plataforma e tudo fica ali registrado. E a gente faz o acompanhamento muito de perto de tudo o que acontece para zelar para que aqueles benefícios e aqueles problemas sejam resolvidos. É até bem rígido, mas isso é para garantir que a gente tenha bons resultados no final do projeto, né? Além disso, a gente tem, para o mentor, ele não é um mentor profissional, ele é um mentor voluntário. Então, a gente, a cada semana de mentoria, toda semana, 1 hora por semana, tem o contato entre a dupla. Então, a gente faz uma cartela para esse mentor, dando as orientações do que ele tem que discutir com aquele jovem ali. É claro que chega no momento em que a discussão é única entre a dupla, de acordo com os desejos desse jovem. Mas a gente tem um alinhamento entre todas as duplas. A gente tem também algumas reuniões de supervisão com os mentores, assim como a gente faz um acompanhamento com as orientações da organização social com esses jovens no dia a dia da mentoria. Então, esse acompanhamento é extremamente importante para que a gente acompanhe todo o processo e a gente garanta um bom resultado no final. O que a gente faz na questão da mensuração, a gente aplica pesquisa qualitativa um pouco no início do processo e ao final, para ter uma avaliação tanto do jovem quanto do mentor. E a gente tem alguns resultados bem expressivos. Assim, numa média de todos os projetos que a gente já realizou, isso desde o ano de 2016, a gente tem, em relação à aprovação tanto de jovem quanto de mentor sobre a metodologia dessa mentoria, ela é acima de 90%, assim como a média de desistência tanto de voluntário quanto de jovem é praticamente zero. A gente só tem desistência quando o profissional ou ele é desligado da empresa ou ele é transferido para uma localidade para assumir algum projeto em que ele vai ser absorvido e não tenha mais disponibilidade de tempo. E, no caso do jovem, no caso do jovem que arrumou um emprego e aí ele já não vai mais estar naquela organização social, no contraturno escolar dele. Então, são bons resultados que a gente tem aí em relação à mensuração dos projetos de mentoria. Obrigada. A gente tinha até um ponto extra que era justamente em relação à articulação com políticas públicas, mas se a gente pode abrir. Então, acho que a ideia, enfim, só revendo um pouco de temáticas, né, a gente falou do próprio empoderamento do jovem e da importância disso dentro de todo o programa e de pensar o programa em torno disso. A gente falou da questão de tecnologia, tanto o seu lado ruim quanto o seu lado bom.
como o próprio investimento social privado serve como um catalisador para essas soluções, a questão da relevância de ter as metodologias de intervenção e aí a questão de mensuração de impacto também é bastante importante. E, por último, que a gente não tocou, mas acho que é algo que a gente pode explorar conjuntamente, que é a articulação com políticas públicas também. Relevância, impacto, desafios dentro e possibilidades dentro disso. Então, eu queria agora realmente, num modelo de abertura, não só para perguntas para a mesa, mas também experiências que cada um de vocês tenham e queiram compartilhar nessas temáticas. Ah, perfeito. Então, na verdade, desculpa, só antes disso, a gente vai passar um vídeo super curtinho. Vou pedir só para a Cris explicar um pouco. Na verdade, assim, só como um fechamento, acho que é difícil um pouco para todos nós, né? A gente está falando de uma experiência que a gente gostaria de poder, de alguma maneira, trazer um pouco mais de concretude para isso. Então, é só um vídeo onde esses jovens que a gente tanto citou aqui, especificamente do programa lá, eles vão falar da visão dele de futuro, né, de perspectivas, de planos, e aí sim a gente, né, abre para as perguntas. O que me conecta ao futuro é o que eu faço hoje. Multiplicar conhecimento me conecta ao futuro. Respeito, autoconfiança e companheirismo me conecta ao futuro. Eu estou conectado ao futuro pelo desenvolvimento sustentável. A minha visão de futuro é permanecer no campo, juntamente com a minha família, e vivendo bem, tornar a propriedade 100% produtiva e fazer com que as outras pessoas que estão no campo consigam viver bem no campo com qualidade de vida. Eu me vejo um líder na minha comunidade, passando informações para eles. Onde eu estou é um meio ambiente, então é daquele espaço ali que eu vou cuidar. Não adianta a gente aprender apenas na teoria e não praticar. E pondo em prática, eu posso disseminar esse conhecimento na minha comunidade. Eu me vejo querendo levar minha comunidade realmente a se desenvolver. Eu acredito muito na pedagogia do exemplo. Conseguir mostrar nas minhas atitudes, nos meus resultados, na minha propriedade, que é possível sim fazer e fazer bem feito. A minha visão de futuro hoje é a permanência no campo. Me imagino produzindo, dando continuidade ao que minha unidade de família faz, que é produzir de forma sustentável. Porque a Casa Familiar Agroflorestal tem uma participação ativa na vida dos jovens. Ela nos passa a disciplina que gera o respeito e consolida a confiança. A Casa Familiar Rural me mostrou que eu posso ser agente do meu futuro. Eu posso ser o que eu quiser. O líder no futuro tem que promover o ganha-ganha, tem uma visão ampla, que sonhe alto. Principalmente acreditar nas novas gerações, pensando em garantir o futuro dessas gerações. Eu me vejo no campo e passando meus conhecimentos adquiridos aqui na casa para outras pessoas, sempre multiplicando. Eu levo para o futuro boas lembranças do que eu aprendi aqui. Eu levo daqui para o futuro a experiência de vida realmente. Como eu trato as pessoas, como eu trato o meu país, como eu trato o meu planeta. Esses encontros são maravilhosos, né? Por proporcionar coisas desse tipo. Eu muito feliz. Já a gente dá continuidade de forma mais, enfim, dos detalhes aí. Com relação à família, sem dúvida, você tocou num ponto que, né, pela dinâmica, a gente não consegue falar tudo. Mas até no vídeo, uma das jovens, ela até é de uma comunidade quilombola, e ela fala isso: a minha unidade de família, pretendo ficar com a minha unidade de família. Então, assim, a gente também trabalha muito com a família. Para começar, as instituições são OCIPs, em que os pais dos alunos são membros dessa associação. Então, eles são lá, estão presentes, as decisões, os calendários, tudo isso. Tem assembleias com com os pais dos alunos para que as decisões possam ser tomadas aí com relação a essa gestão. A aprovação de orçamentos, tem toda uma questão aí nesse sentido. A grade curricular, eles conhecem, é discutido. Com relação à formação, a gente tem a formação de agrofloresta, técnico em agrofloresta, até aquela imagem que a gente viu ali das colmeias, de abelha e tudo mais. Então, a escola que o jovem sai como um técnico em agrofloresta é muito interessante, porque esse conceito que a gente utiliza muito, que é do SAF, que é do Sistema Agroflorestal, em que o plantio, por exemplo, do cacau, de outras culturas também, é consociado com a mata. Então, é uma outra forma, não é o conceito aí do convencional, onde se derruba para plantar. Não, é a convivência, do cacau com a mata, com a árvore. A árvore faz sombra para o cacau, e isso é importante. Então, esse sistema agroflorestal é bem
também bastante trabalhado, e tem uma das escolas em que ele é um técnico em agrofloresta. Então, ele aprende muito dessa, né, dessa especificidade. E aí tem a questão das abelhas, como capturar as abelhas que estão nessa mata. Então, essa é uma das formações. A gente tem um técnico em agronegócio, e aí esse, né, é uma outra escola, a Escola de Grapiúna. E lá a gente já procura trabalhar um pouco a questão do beneficiamento, né? Nem sempre os alunos vão ter terra, vão ter propriedade, esse é um ponto, né? Mas, enfim, fica para um outro debate. E por isso, novas possibilidades estão sendo estudadas. Nessa escola, especificamente, eles vêm trabalhando no desenvolvimento do chocolate, né? Então, já que tem o plantio do cacau, né? Então, tem os equipamentos, né, para poder se fazer o chocolate, seca lá as amêndoas. Então, experimentos dessa natureza de pequenos beneficiamentos. Como isso pode ser feito para gerar um valor, né, agregado e tal, e como solução para quem não tem, por exemplo, a perspectiva da propriedade para o plantio. Então, essa é uma segunda formação. Então, a gente tem a agrofloresta, agronegócio e agropecuária, que é a terceira formação, que essa escola, sim, aí já tem a parte aí de suínos, né? Tem alguns experimentos também com galinhas, né? Como chama galinhas em aviários, isso. Desculpa aí, aviários, né? A parte de suinocultura associada aí à fruticultura. Então, são esses 3 cursos, basicamente, tá bom? Mas depois a gente conversa mais. Foi um prazer aí, Natália. Na verdade, o programa Jovens Construtores ele acontece no local de moradia, então a gente tem uma proximidade com as famílias bastante importante, né? Então, é uma organização de base comunitária que cedia uma sala, não é uma escola, muitas vezes não é um instituto, mas é uma sala, um local onde as pessoas ali se reúnem, ou, por exemplo, o Instituto Cultural de Cidadania da Unidos da Tijuca, ou a Associação de Mulheres do Morro da Mangueira. Então, é esse tipo de organização que é, digamos assim, o local onde a gente realiza as atividades, e essas atividades são no local de moradia. Então, eles são muito próximos das famílias. A gente tem uma série de iniciativas mais formais, de encontro com famílias, de trazer as famílias para participarem das atividades e, a partir daí, desenvolverem uma série de ações, mas tem uma perspectiva muito interessante, na minha opinião, que é a ideia de você possibilitar uma participação mais efetiva da família na construção desse elemento que a gente chama de ativos, como desse aspecto ativos comunitários. Então, a ideia é que você possa construir e demonstrar, a pedagogia do exemplo funciona, que os jovens podem participar de atividades e, a partir daí, agregar valor. Então, assim, nós temos arranjos familiares muito frágeis, então, eu diria que o retrato que você acabou de colocar é esse, e o projeto social, muitas vezes, ele se estabelece como um contraponto. E, muitas vezes, na tutoria, um dos grandes trabalhos que a gente tem é justamente de discutir com esse jovem qual é o papel dele nesse tipo de arranjo familiar e como é que ele pode negociar determinados processos, ou com a mãe, ou com o pai que não existe, ou que, enfim, com todas as estruturas. Então, assim, o que eu teria para te dizer é que é um trabalho igualmente, que exige igualmente o desenvolvimento de uma tecnologia também, e ela deve ser parte do processo de formação desses jovens, no que seja ampliando as oportunidades de reflexão, trazendo a família para oportunidades de informação e reflexão também, e encontrando atividades concretas que possam ser compartilhadas. Acho que eu diria que a experiência é importante. Então, muitas vezes, essas mães, no momento de desenvolver, por exemplo, a pintura uma praça, descobrem um outro filho, ou esse filho descobre uma outra mãe. Então, essas oportunidades que os projetos sociais como os nossos geram nesses contextos de maior vulnerabilidade, eu acho que é o ouro que a gente tem em mãos e deve perseguir sistematicamente também o envolvimento da família nesses processos formativos. Não sei se eu te expliquei, mas temos esse elemento de não fazer a dicotomia escola-família, nesse caso. É a ideia de escola e família no processo, quer dizer, estou só indo ao encontro da sua questão, escola e família no processo de formação desse jovem. Bom, vou complementar aqui rapidamente. No nosso caso, a gente conta muito com a parceria com a organização social, porque é ela que aí realiza esse trabalho mais voltado ao âmbito familiar desse jovem, né? A mentoria a gente acaba centralizando mais na orientação de carreira mesmo, mas é um trabalho em conjunto em parceria, né, com essa organização social, que aí sim tem esse trabalho mais relacionado às famílias dos jovens.
Então, eu vou... Então, só um pequeno comentário antes de passar para a Kátia, mas concordo nesse ponto de que é uma estrutura que, enfim, a questão de aprendizagem existe globalmente, tomando formatos um pouco diferentes em cada um dos países, algo que mesmo, enfim, eu brinco dentro da Fundação, a gente está presente globalmente, o que inclui também a Alemanha, por exemplo, que quando se fala em aprendizagem dual, aparece como top of mind, e ainda assim lá a gente também trabalha nessa frente, tentando entender qual é o próximo passo, quais são os desafios, quais são as deficiências dentro desse contexto que a gente pode tentar ajudar, trabalhando com outros atores, a dar esse próximo passo. Não é algo que a gente explora atualmente aqui, é algo que a gente tem buscado justamente trabalhando com uma série de organizações que estão há muito, né, já trilharam muito mais esse espaço de entender o que, trazendo um pouco da nossa perspectiva, que eventualmente traz, que são os grandes desafios, aí, ou as peças-chave, como fazer isso com que encontrar e garantir esse valor compartilhado, então que aí o papel do aprendiz e o papel desse jovem é de poder aprender, somar a esse ambiente também, mas ao mesmo tempo de conseguir internalizar e ter a sua formação cidadã, profissional e de carreira. E um outro ponto também que como a gente garante que, e a gente trabalha dentro da Fundação com uma questão muito setorial também, entendendo que o socioemocional ele é a base, mas existe uma série de questões de garantir que o conhecimento que o jovem está tendo em qualquer capacitação técnica esteja em dia com o que a empresa está trabalhando, porque a gente muitas vezes sabe que, tanto na capacitação técnica, algumas vezes em aprendizagem, ou a questão ela é muito aberta, né? Os conhecimentos eles são bastante abertos, aplicáveis a qualquer setor, mas não é um diferencial para o jovem dentro daquele setor, ou são questões daquele setor, mas que estão já desatualizadas. Então, dentro disso que a gente tem trabalhado como um ponto muito central é trazer as empresas para junto, fazer revisão de currículo, tentar buscar trabalhos especializados. Tem organizações fazendo isso já e outras que a gente também tem buscado trazer isso como parte da metodologia. É isso, não é que você me deu a deixa para falar de articulação com políticas públicas, que foi a pergunta que ficou, que, na verdade, assim, é um desafio para a gente, está falando de um país enorme, a gente precisa garantir a articulação dos projetos e das metodologias com as políticas públicas. Um primeiro, que seria, digamos assim, mais natural, é a própria escola, como essas metodologias podem ir para dentro da escola, né? Da escola numa concepção de espaço mais amplo, com certeza, mas como essas metodologias podem, de fato, contribuir para levar sentido para o processo formativo de cada um desses jovens e da sua escola de uma forma geral. Então, a articulação com as políticas públicas parece que é um ponto essencial para que a gente, de fato, consiga mudar a realidade. É claro que a gente muda para aquele jovem, para aquele contexto mais próximo dele, mas a gente tem um monte de jovens para a gente olhar nessa perspectiva. Então, assim, agradeço a oportunidade de poder tocar nesse tema. Uma das nossas trilhas principais é o programa Jovem Aprendiz. Esse jovem chamado neném, ele não é, muitas vezes, considerado aprovado nos programas de seleção para jovem aprendiz. Para ele vencer o programa, né, vencer a seleção, ele precisa de determinadas atitudes, comportamentos, conhecimentos que muitas vezes esse jovem mais vulnerável não tem. Ou ele chega numa cadeia que tem um subemprego muito acentuado e ele, de fato, fica muito mais explorado do que é um ser em aprendizagem, do que a própria legislação diz. Então, assim, todo o processo, muitas vezes, é no sentido de preparar esses jovens para que, de fato, ele consiga agregar algo que a política pública vem apontando, que é a possibilidade de ser jovem aprendiz. Isso é um elemento. O outro elemento que Laura mencionou, que é fundamental, é trabalhar com as empresas. Quando chega um jovem aprendiz numa empresa moradora, eu não conheço muito o contexto de São Paulo, mas, no caso do Rio de Janeiro, do Complexo do Alemão, as pessoas, de fato, não têm todo o acolhimento necessário, quer tenha ele 16, 18, 19 anos. Na verdade, todo o processo de estigma da sociedade ali também se mantém. Então, é preciso envolver as empresas nesse processo. Então, assim, eu te diria que a lei precisa existir, a gente está tentando brechas nela o tempo inteiro. O CIE, que é um dos parceiros do programa, vai junto ao Ministério Público dizendo, olha, tem empresas que não estão cumprindo a lei, a gente precisa fazer cumprir. Uma brecha que recentemente encontramos são empresas que, através do Ministério Público, querem cumprir, mas não querem que esse jovem fique no seu espaço. Eles não têm espaço dentro do ambiente. Então, eles estão identificando organizações sociais que possam receber esse jovem. Ele cumpre a lei, mas não no espaço dele.
É uma brecha no sentido de garantir mais volume, né, de oportunidades para esses jovens, e talvez esse jovem oriundo de contextos mais vulneráveis tenha uma oportunidade a mais, porque ele passa a cumprir a carga do jovem aprendiz dentro de organizações sociais. Então, assim, é preciso a gente trabalhar na articulação, tanto levando o refinamento que as nossas metodologias nos permitem exercitar, e, ao mesmo tempo, empurrando a porta para ver se a gente consegue incluir cada vez mais jovens nessa perspectiva. Então, eu te diria que, na nossa experiência, o nosso programa é como se fosse um preparatório, inclusive perversidade do nosso país, para ascender a uma política pública que está colocada e é obrigatória por todas as empresas. Bom, vou para mim aqui agora, então. A gente, como eu falei, o jovem escolhe o mentor dele. Para isso, o mentor ele preenche um questionário fazendo uma mini biografia dele, que conta um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência profissional e também o que ele gosta de fazer nas horas de lazer. E aí a gente faz uma dinâmica com esses jovens para que eles leiam todos os perfis e eles escolham quais eles querem, quais eles se identificam. É claro que ele vai fazer uma seleção nas 5 primeiras opções dele. Muitas vezes, na maioria dos casos, esses jovens ainda não sabem exatamente o que eles querem de carreira. Então, poucos falam assim, eu me imagino, eu quero fazer psicologia, tem uma psicóloga aqui, então eu quero ela como mentor. Às vezes acontece isso, mas a maioria ainda não tem uma ideia de que carreira seguir. Então, eles vão muito pela descrição que o mentor coloca e, muitas vezes, até pelo que ele coloca ali como uma paixão. Então, às vezes, surge lá, eu adoro esportes. E aí esse jovem ele pensa em talvez fazer alguma coisa relacionada a esportes de questão de educação física, enfim, alguma coisa nesse sentido. E esse mentor, por exemplo, trabalha com marketing esportivo. Então, são algumas correlações que esse próprio jovem mesmo faz e encontra e faz essa definição. Para o mentor, é uma oportunidade de fazer uma orientação para um jovem dentro de um projeto social. Então, ele vai com esse anseio. Se é para falar especificamente da carreira dele ou se é para ajudar a buscar informações sobre outra carreira, ele entra justamente com esse objetivo. E aí, o que é feito ao longo do processo é isso. Se é da carreira que esse mentor exerce, ele traz todos os inputs da sua própria experiência. Se não é, ele conta um pouco sobre o seu caminho no âmbito geral e ajuda a buscar informações específicas para esse jovem. Então, é um trabalho que o mentor realiza também. A gente brinca, é uma hora de chat ali, mas tem um trabalho por trás também, porque a gente na busca dessas informações para compartilhar com esses jovens. E a mentoria é no âmbito geral também, né? Ela não afunila tanto numa carreira. Então, ela vem, né, com uma etapa de autoconhecimento, de exploração de possibilidades, trabalhar o planejamento. A gente trabalha muito essa questão da organização para o planejamento de carreira. Aí depende muito, a gente trabalha, os públicos que a gente trabalhou giram em torno de 16 a 19 anos, mais ou menos. Posso fazer bastante breve, mas acho que justamente, né, um pouco do caso aqui, Casa Familiar Rural, de como estar e ter esses espaços compartilhados, né? Acho que a gente vive numa era digital, mas em que estar fisicamente próximo isso ajuda também. Então, seja dentro do estado ou em momentos a nível nacional, quando a gente consegue se juntar em uma localidade. Mas, para além disso, né? Então, trazendo até um exemplo do GIF, que tem alguns grupos temáticos, né? Então, trabalhar a questão de saúde. Então, uma que congrega organizações que trabalham nessa frente. Eu brinco um pouco também que, dentro da nossa própria experiência da Fundação, a gente teve um momento em que a gente está num momento em que a gente busca construir mais dessas pontes, muito para além só da parceria e do investimento direto em projetos, mas também em articulação, aprendizagem, tentar entender o que cada um está aprendendo e como está fazendo e tentar articular melhor isso, né? Não necessariamente com um papel de liderança, mas de troca entre pares. Eu adoraria contribuir. Assim, o programa Jovens Construtores, na verdade, ele tem como base a interação das diferentes organizações e metodologias. Isso está no DNA do programa, né, como um todo. Então, ele pode ter um programa desenvolvido pelo CIE ou pelo Senai. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que eu acho que o que materializa esse encontro de metodologias é o território. Assim. Eu queria trazer essa ideia, porque na cidade a gente tem espaços que são os espaços
que marcam as desigualdades. Você concorda comigo? Assim, na sua cidade, eu tenho certeza que você sabe onde é que está o jovem com uma necessidade maior em termos dessa intervenção. Essa noção de... Eu acho que o aprendiz também, né, o programa tem essa ideia... perdi o nome do... tem essa ideia de território, me parece que o território materializa os encontros. Então, como a Laura trouxe, acho que assim, o primeiro desafio é dizer, olha, vamos nos encontrar para articular as oportunidades existentes numa perspectiva territorial. E, a partir daí, você desenvolve as diferentes pontes necessárias. Algumas delas são pontes metodológicas, de intercâmbio de metodologias, outras de informação mesmo sobre o território, outras de composição de um mapa de oportunidades, porque esse jovem é importante que ele transite o trânsito, a circulação desses jovens pelas cidades e pelos diferentes territórios é ponto de aprendizagem. Um jovem que, se ele ficar isolado num determinado programa, ele certamente não vai gerar as aprendizagens necessárias para que ele sozinho possa buscar a inserção laboral, para que ele sozinho possa enfrentar as dificuldades da escola. Então, assim, eu te daria duas contribuições. Uma é a concepção do programa na interface com parcerias, e é possível, exige encontros, exigem reuniões, existem construção de objetivos comuns, e a outra é olhar na perspectiva territorial, porque ela, em geral, ajuda a materializar as interfaces necessárias, identificar as lacunas do território e mapear os recursos desse território em favor do sujeito jovem, digamos assim, do jovem nesse processo. Eu gostaria de complementar, Camila, se me permite. Rafaela, eu acho que, assim, muito na linha do que a Kátia já trouxe, né, da coisa do território, esse, sem dúvida, acho que é um primeiro passo. E uma segunda reflexão que eu trago, acho que é trabalhar na coisa do advocacy, porque, assim, você sai do seu projeto, né? Então, assim, é o jovem, é a questão da educação, é a questão ambiental, o que é que une as pessoas? Porque aí eu acho que traz uma certa neutralidade que permite diminuir as resistências. Então, vamos falar da causa, vamos falar de um tema que é sensível nesse município. Então, aí os órgãos públicos estarão presentes, né? Enfim, o executivo, você vai envolvendo, né, mais pessoas para essa discussão e depois acho que vai puxando um pouco para o que, né, realmente se tem ali como intenção associada ao projeto. E, nesse caso, queria dar 2 exemplos bem rapidinhos. Assim, com essa visão, a gente fez um trabalho de fortalecimento também dos órgãos públicos. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos municípios, contratamos um consultor especializado nessa área, reunimos os conselheiros e foi muito bem. Primeiro, a gente foi entender se fazia sentido isso, se eles gostariam, né, de ter um trabalho como esse, e, diante da afirmativa, a gente foi atrás do desenvolvimento dessa interação, né? Então, o consultor fez todo um trabalho de que papel é esse, porque é um outro elo, que, se não está fortalecido, né, todo o resto vai ficando frágil. E também na linha do entendimento que, como instituição, como OCIP, que as casas são, elas já estão mais maduras, eu diria, né, até pelos 15 anos que a Joana citou aí, por toda uma estrada já vivida, uma trilha percorrida. O que é que a gente identificou? Que isso também começava, dentro daquela região, as organizações de sociedade civil menores ou mais frágeis, começava a criar um certo distanciamento. E aí a gente propôs, vocês gostariam que essa casa familiar, que já tem um pouco mais nessa estrada aí rodada, fizesse também um trabalho com vocês de qualificação? O que é preciso para se tornar um OCIP? O que é preciso para que você esteja com sua situação regulamentada, concorra no edital? E eles disseram que sim. Então, já é um trabalho que a gente também vai desenvolver em 2018, né? É aquela associação pequenininha que está lá, mas está no município, não importa, eles vão vir e juntos a gente vai dizer, olha, o passo a passo para, né, regularizar, para concorrer, os editais são assim, tá, é esse aqui, né? E porque aí a gente junto, né, se ajuda e fortalece uma região por inteiro.